Oi, pessoal, estamos aqui novamente. Vamos continuar o nosso assunto sobre o Opus 100 de Burgmüller. É o desafio Burgmüller. Então, bem-vindos a mais este vídeo. Se você gostar do conteúdo, dê um like nesse vídeo, faça os seus comentários e se inscreva no meu canal. Eu estou aguardando agora o pessoal aqui entrar no Instagram para a gente continuar o nosso assunto. O nosso assunto sobre o livro do Burgmüller. Boa noite, gente. Oi, meninos e meninas. Olha só a Eliane. A Eliane está animadíssima. Gustavo, boa noite. Esse desafio, Burgmüller, além da gente não é trabalhar cada peça, isso a gente está fazendo, ele também tem uma finalidade de que vocês que estão me assistindo gravem, filmem os seus vídeos com esses estudos, não é? O pessoal aqui do Instagram já começou. Já começaram a filmar. Já recebi vídeos. Se vocês postarem nos seus stories, vocês me marquem, que eu compartilho. E boa noite, gente. Essa galera é muito animada. E vocês também podem postar, quem for do Piano Pro, pode postar na comunidade do Facebook, do Piano Pro. Tá bom? Olha aí, a Deise já está dizendo que hoje ela estudou o número 3 para poder acompanhar melhor. Que ótimo! Que ótimo, é isso mesmo. Amanhã vamos fazer o número 4, tá bom? Então vocês já podem ir estudando. O número 4 é essa reunião de crianças. Então amanhã vocês já podem ir trabalhando essa. Olha, tem gente que está dizendo que está, como é que é? Preparando a câmera para gravar. Que ótimo. Gente, boa noite para vocês. Essa live que eu faço mais cedo, eu estou trabalhando todas as questões de cada lição. Então, a gente trabalhou agora à tarde as questões aqui dessa terceira lição, que é a pastoral. Começamos com o compasso 6/8. Eu sempre digo que os compassos compostos são mais difíceis um pouquinho, não é? Tem muita gente que não entende direito, então hoje a gente fez uma boa conversa, não é? A respeito do compasso 6/8. Eu acredito que quem assistiu já está entendendo um pouquinho melhor sobre o compasso 6/8. Ele também não é tão difícil assim. É só uma questão de entendimento, não é? Alguém aqui está me pedindo para eu comentar a diferença das edições. Espera um pouquinho, deixa eu primeiro ver. A Denise, eu ainda estou caprichando e repetindo várias vezes a candura. Você é perfeccionista, é isso. Quando você achar que está na hora de você mostrar, a gente pode até ser perfeccionista, mas assim, as coisas melhoram quando a gente anda também para frente. Então, se você sentir que você está demorando muito nessa peça, está buscando muito a perfeição, faz outra. Anda mais para frente, depois você volta nessa. Quando você voltar, você vai sentir que você está conseguindo fazer melhor, está compreendendo mais. Tá bom? Eu acho que foi a Eliette que me pediu aqui para eu falar a respeito das diferenças de edições, porque a gente teve... Oi, Juliana, boa noite. A gente teve algumas questões, desde a primeira lição, algumas questões com as edições, com as diferenças de edições. Então eu estava explicando que, às vezes, o editor, ou o revisor, ou o pianista, compositor que faz a revisão, ele faz algumas anotações dele, do gosto dele, da vontade dele. E essas coisas não são erradas, são certas, são boas, são ricas. Então, às vezes, a gente não encontra numa edição o que encontra na outra. E isso acontece, não é um problema, a gente tem que entender que isso é possível, não é? Tanto que a gente conversou muito sobre isso, sobre as diferenças das edições. Inclusive, a primeira peça, a candura, foi a que mais deu assim, conversa, porque a minha edição é um compasso 2/2, né, um C cortado, e a edição de muitas das pessoas que estavam acompanhando é uma edição em 4/4, é um C. Então, o compasso
Ficou aquela discussão, exatamente, um compasso 4x4, um compasso 2x4. Quer dizer, as notas são as mesmas, os ritmos são o mesmo, mas o pensamento final, se você pensar num compasso 4x4, vai ser um tipo de pensamento. E se você pensar num 2x2, vai ser um outro tipo de pensamento, ou seja, é bem diferente. Então, assim, é muito importante que você entenda qual é o compasso da música, para que você faça aquele tempo naquele compasso. Agora, no caso dessa peça, como a gente tinha algumas edições no compasso 2x2, que é o caso da minha edição, e outras no compasso 4x4, eu mostrei como que seria a interpretação, não é? Nos dois casos. Você pensando a 2 ou pensando a 4, porque é um pensamento final, o compasso. Natália diz que está achando a candura um pouquinho difícil, mas não é muito difícil não. Depende também do seu nível de piano, porque eu sempre digo, às vezes a gente precisa trabalhar mais coisas mais simples, mais fáceis, para poder pegar alguma coisa um pouquinho mais difícil. Então, se estiver muito difícil, de repente você tem que estudar alguma coisa mais simples, mais fácil, tá? Evelyn, mesmo quando estou tocando razoavelmente bem uma peça, eu não entendi. Quando estou gravando. Eu erro, deve ter erro de digitar. Erro quando estou gravando. Deve ser isso que você quis dizer. É assim mesmo. Gente, tocar piano é isso. Você treina, treina, treina. Depois que você treina muito, você tem que tocar. Então, assim, são duas dificuldades, né? A primeira é você primeiro entender toda a peça, que é isso que a gente está fazendo aqui, não é? Depois estudar, tocar bastante, entender o que ela significa, ficar assim com bastante intimidade com relação às notas, com relação ao andamento. A gente não pode assim estar pregado na partitura, porque à medida que a gente estuda, a gente não precisa mais ficar olhando tanto para a partitura, não é? Porque uma das coisas que acontece quando a gente estuda bastante, você vai memorizando. A memorização acontece espontaneamente. Nem que você não queira memorizar, você vai memorizar. Nós somos assim. O nosso cérebro, ele memoriza tudo, não é? A gente não grava o nome das pessoas, o nome dos objetos, a gente aprende uma coisa e a gente lembra de outra coisa, a gente lembra de endereço, enfim, a gente sabe o nome da família, o nome de todas as pessoas da família. Quer dizer, a gente tem uma memória, não é? A gente vai estudar um assunto, a gente vai memorizar aquele assunto, são muitas palavras, são muitas coisas, mas a gente vai memorizando. Então, memorizar uma peça é uma coisa natural, tá bom? Outro dia alguém me perguntou sobre olhar para a partitura e não olhar para a tecla. Se é errado olhar para o teclado. Não, não é. Você precisa olhar para a partitura primeiro. E claro que você vai fazendo a conferência, não é? Você tem uma nota aqui na partitura, você tem essa nota no teclado. A nota é com o primeiro dedo, clave de mão direita, então você vem com o primeiro dedo, mão direita. Tem essas questões todas, não é? Aí tem o ritmo, tem tudo. E depois tem toda a finalização da obra, que são as ligaduras, os toques, tudo que acontece, que é isso que a gente está trabalhando na primeira live, sempre agora às 17 horas. E depois, à medida que você vai tocando, você vai ficando tão, assim, vai conhecendo tanto a obra que você vai se desligando da partitura e vai olhando cada vez mais para o teclado, porque é bom a gente tocar olhando para o teclado. O que não pode é ser o oposto, olhar para o teclado e nunca olhar para a partitura, ou seja, tirar de ouvido, ficar experimentando nota, não ter paciência para a leitura. Essa primeira leitura que a gente faz, a gente tem que ter muita paciência, interesse mesmo pela leitura. Todos os sinaizinhos que estiverem escritos ali, a gente tem que querer saber o significado desses sinais todos, entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente tenha, assim, esse interesse pela leitura mais profunda de uma obra, e não por uma leitura superficial. O Willi está me perguntando se o meu estudo tem indicação de pedal. Não, nenhuma indicação de pedal. Gente,
A maioria das obras, não estou dizendo todas, mas assim, muitas obras não trazem indicação de pedal. Ou trazem uma indicação assim muito superficial. Aqui acho que não tem nada. Pelo menos aqui na minha edição, eu acho que não tem. Eu não sei se alguém tem alguma edição com indicação de pedal? Vocês que têm edição diferente da minha, podem me dizer se tiver. Seria interessante a gente saber. Deixa eu ver. Eliette, você está me perguntando onde na minha partitura tem ligadura com staccato. No penúltimo compasso, na sua não tem? A gente vai falar sobre isso. Tá vendo? A gente tem questões de edição. Edições com algumas indicações, edições com outras indicações. Geralmente o professor, o pianista que faz essa revisão, no caso aqui é uma revisão de Souza Lima, que foi um grande professor de música, ele fez a revisão dessa obra. E tem muita indicação interessante que pode ser que nem seja original do próprio Burgmüller. Então isso acontece, tá? Isso pode acontecer e não é um erro, é bom que a gente tenha um editor que se interesse pelo fraseado, que escreva algumas coisas além daquilo que está escrito, como se fossem indicações. É como a gente, às vezes o próprio professor escreve na partitura, não é? Escreve um ralentando que não estava escrito, ou escreve alguma coisa. Então, acontece essas diferenças de edição. Elas podem acontecer. Deixa eu ver. Diogo, tenho dificuldade para memorizar e sinto que fico muito preso na partitura. Essa memória, eu estava falando agora sobre memorização, ela depende muito de repetição, viu, Diogo? Às vezes você não repete o suficiente ou não entende o suficiente o que está acontecendo na sua partitura. Ou estuda de uma maneira sem prestar muita atenção. A gente tem que fazer esse exercício de prestar muita atenção. Às vezes a gente não presta atenção o suficiente e não memoriza por isso, entendeu? Então, a gente tem que... Existe uma memória até visual mesmo. Você olha na partitura e você já sabe que aquele acorde é aquele acorde, que ele fica na mão esquerda. A gente tem que ter algumas como é que eu vou dizer? Pensar em algumas coisas, não deixar a música simplesmente acontecer e um dia ela vai, a tendência é que você memorize, mas assim, se você tem dificuldade, seria interessante que você começasse a prestar mais atenção. Por exemplo, vamos falar aqui da pastoral. A pastoral começa com... Tem 2 compassos que a mão direita toca sozinha, não é? Ela faz uma introdução, depois a esquerda começa... Ou seja, essa mão esquerda, ela fica fazendo esses acordes durante 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 compassos fazendo a mesma coisa. Depois, muda um pouquinho, muda o acorde um pouquinho, né? E depois volta no mesmo acorde, tá vendo? Olha, Diogo, aqui você já tem essa possibilidade de, em 6 compassos, você já saber como que sua mão esquerda vai tocar. Então, para você não ficar assim com tanta dificuldade, não deixar essas coisas escaparem. Então, de cara logo, você já consegue memorizar essa esquerda. Entendeu? E olha, o tempo é aquele que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2. Lembra que eu falei na live anterior? Quem não assistiu, assiste, que eu expliquei o compasso composto 6 por 8, tá?
Então, é importante que vocês tenham esse domínio do compasso. Viu, Diogo? Você já pode, aos pouquinhos, saber o que acontece com cada mão. Isso ajuda muito na memorização. Ó, tem gente falando, a Elma está dizendo que é no penúltimo compasso, que no seu compasso só tem staccato. Outra pessoa está dizendo que não tinha ligadura. Só tem staccato. Deixa eu ver. No quarto compasso Peraí. Professora, o primeiro Ré na mão direita, no quarto compasso, eu não toco por causa da ligadura? 1, 2, 3, 4. Não, você toca. 1, 2, 3, 4. Não, você toca, veja bem. A ligadura, quando você faz a ligadura, você toca uma nota atrás da outra. Aquela ligadura que você não toca, deixa eu ver aqui. Acho que você está fazendo confusão. Espera um pouquinho que eu tenho isso aqui. Ó. Olha, qual é a ligadura que você não toca? Quando você tem uma ligadura ligando na mesma nota. Isso aqui é um dó, isso aqui também é um dó. Se você tem uma ligadura de um dó para um dó, esse segundo dó você não vai tocar. Mas se for de um dó para um ré, você vai tocar sim, entendeu? Vai tocar. Essa ligadura você só não toca quando você liga uma nota nela mesma. É um dó, um ré, outro ré. Ligado, aí você não toca. Aqui, você está se referindo ao quarto compasso. Tem um ré, mas ele tem uma ligadura que vem lá de trás. Si, ré, fá, mi, ré. Então ele toca, você toca, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, a discussão é justamente sobre as diferenças de edições, tá? Então, algumas edições trazem umas indicações, outras não. E, como eu disse, isso não é tanto problema assim. Significa que essa obra passou na mão de vários pianistas, de várias pessoas que se interessaram pela obra e fizeram anotações para enriquecer a obra. E a gente tem que saber entender essas coisas e não ficar chateado porque a minha edição tem ou não tem. Tanto que eu fiz aqui alguns ralentandos que não existiam aqui e eles foram confirmados nas outras edições. Quer dizer, isso pode acontecer. Maria Lúcia, sim, ligadura com staccato no penúltimo compasso. Essa ligadura com staccato significa que você... eu mostrei aqui, deixa eu ver. Ah, tá aqui. Ó. Isso aqui não foi que eu mostrei? Ó. Essas notinhas, elas têm staccato e elas têm uma ligadura. Ou seja, na verdade, uma coisa anula a outra. Você não vai fazer staccato e você também não vai fazer ligadura. Você vai fazer tudo soltinho. Aí eu até dei um exemplo. Quanto solto poderia ser isso? Seria no mesmo... Se você tocasse com um dedo só, não é? Imitando. Isso por causa desse andamento, tá? Se fosse um andamento mais rápido, não seria. Mas assim, nesse andamento, nesse tempo, você separa uma nota da outra. Quer dizer, não é um staccato, mas não é um legato, não é? Isso seria o toque por tato. Deixa eu ver, alguém está me perguntando, Marisa, o que são os 3 pontinhos ao lado da última nota no penúltimo compasso? Esses 3 pontinhos, na verdade, cada ponto está pontuando uma figura. É aquele ponto que eu mostrei do compasso 6/8. Ó, deixa eu mostrar aqui.
Cadê o meu compasso 6x8? Ué? Espera um pouquinho. Não saiu daqui, tem que aparecer. Aqui, achei. Olha. Compasso 6x8, tá vendo? 3 colcheias mais 3 colcheias, compasso binário. Quando você precisa de uma nota que fique no lugar dessas 3, você vai usar uma nota pontuada. Agora, se são 3 notas aqui, que é um acorde, uma nota em cima da outra, você vai usar um ponto para uma nota, um ponto para outra nota e um ponto para outra nota. Entendeu? São 3 pontos, mas na verdade não são 3 pontos, é um ponto para cada nota. Ou seja, são 3 notas e um ponto para cada nota. Então, você tem que pontuar as 3 notas para ficar certo. Você não vai pôr ponto numa nota e não colocar o ponto nas outras notas. Então, essa mão esquerda aqui, ela já começa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse segundo acorde, ele tem o segundo tempo todo nele e como se ele tivesse 3 colcheias dentro dessa nota. Entendeu? Deixa eu ver. Na edição da Maria Lídia tem pedal em tudo. Boa pergunta, Maria do Carmo. A vírgula que aparece no segundo compasso, mão direita, indica a respiração. Sim, você nem está perguntando, você está afirmando e está afirmando corretamente. Aqui, esse primeiro compasso, olha, eu vou tocar. Aqui acaba a ligadura, começa outra ligadura. Tem uma vírgulazinha ali. Essa vírgula é para ajudar, para lembrar para vocês que tem que respirar. Lembra que eu falei que quando termina uma ligadura e começa outra ligadura, a gente tem que respirar? Então ali, mais ainda, o editor com certeza, isso deve ter sido colocado pelo Souza Lima, não sei, mas acredito que sim, essa vírgula. Então, gente, lembrem-se, tem que respirar. Vou fazer de novo. Viram? Então, essa vírgula é realmente uma respiração. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais aqui. Vocês estão discutindo sobre as edições. Cada edição aqui tem diferenças de indicações. Olha, Fábia, você está me dizendo, professora, quando criança fui ensinada a aprender bem primeiro a mão direita e depois a esquerda, e só depois disso juntar as mãos. Está certo fazer desse modo? Olha, em princípio não. Em princípio é importante que você consiga ler as duas mãos ao mesmo tempo, e não só a direita e depois a esquerda. Você deve conseguir ler as duas mãos. Agora, depois estudar separadamente, trabalhar a mão direita e trabalhar a mão esquerda é outra coisa. Mas assim, a gente não tem que ter a mão direita pronta e a mão esquerda não, esperando para quando chegasse a vez dela. Não, ao contrário. Os livros hoje, eles trabalham de um modo geral, em sua grande maioria, as duas mãos ao mesmo tempo, mão direita e mão esquerda, clave de sol, clave de fá, tudo ao mesmo tempo. É muito melhor do que você primeiro só aprender a direita e depois só aprender a esquerda, muito depois. E fica difícil assim, fica mais difícil. Então é importante que você consiga ler, tá? É importante que você consiga ler as duas mãos numa peça que seja simples para você, que seja fácil para você. Bom, eu vou continuar aqui, vou mostrar, inclusive, como que a gente pode pedalizar um pouquinho.
Deixa eu me sentar aqui, vocês estão vendo aqui? Então, vou começar só a mão direita, tem aquela flechinha, não é? Que cresce um pouquinho e depois diminui. Tem um piano e está escrito cantabile. Cantabile, logo no começo. O que é o cantabile? É a peça cantável, cantando. Então você tem que tocar de uma maneira que você cante. Bom, eu fiz a repetição, vocês viram? A edição de vocês tem uma repetição aqui. Ela está olhando para a repetição lá no começo. Então, aquela introdução aqui, só da mão direita, aquilo não está dentro da repetição. Então, você não faz essa repetição. Você só faz a repetição a partir do momento onde ela aparece, tá? Deixa eu ver. Eliette, você está dizendo que o seu não tem vírgulas, mas tem as ligaduras, não tem? Olha. Acabou a ligadura, começa outra. Pronto, é isso. Começando outra ligadura, tá vendo? A Peters não tem vírgula. Eu imaginei que sim, que essa vírgula seja dessa edição. É uma edição assim bem de professor para aluno, para lembrar, olha, aqui termina uma ligadura, faça uma respiração. Inclusive a gente faz isso, tá? Quando a gente tem um aluno, a gente pega o lápis e faz assim, uma vírgula, para lembrar o aluno, tem que respirar aqui. Termina uma coisa, respira e continua. Isso é, o professor faz isso. Ai, meu Deus. Como seria essa vírgula? É uma vírgula mesmo. Uma vírgula, igualzinho uma vírgula que vocês escrevem assim. Vou mostrar para vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Ó. Estão vendo essa vírgula? Vocês estão vendo a vírgula? Então, vamos lá. Vocês vão me dizer se vocês viram a vírgula. Viram? É isso. É uma indicação de professor mesmo. Para dizer se... Para lembrar que vocês têm que respirar, tá bom? Eliette, a vírgula está aqui, olha, acabando essa primeira sessão aqui, ó. Aqui. Depois do Ré, quando acaba a ligadura, antes de começar Si, Dó, Ré, pronto. A vírgula está justamente quando termina uma ligadura e começa outra ligadura. Tá bom? Pois é, os que não têm... Peraí, Eliette, deixa eu ver. A minha ligadura é só no Ré, Dó, terceiro compasso? Si, Dó, Ré que você está falando? Aqui? Não tem ligadura antes? Bom, se não tem ligadura antes, é porque quem escreveu o primeiro não pensou que esse início deveria ser ligado, mas ele deve ser ligado sim, porque é uma frase muito expressiva, não é? Jennifer, no meu não tem ligadura e nem respiração, só uma no início do primeiro compasso. E vai embora a sua ligadura, ela vai... Gente, que conversa impressionante. Bom, certo.
vocês acompanhem toda vez que tiver uma ligadura, por exemplo, aqui tem várias ligaduras que você faz 3 colchês e liga até a semínima, aí lá na frente começa outra ligadura. Isso tudo significa respiração ou, preste atenção, não há necessidade da gente respirar todas as vezes. É importante respirar quando é como é que eu vou dizer, para enfatizar muito um final de algum assunto e um começo de um novo assunto. Agora, muitas vezes, você não precisa exatamente respirar. Você pode fazer com que aquele início de ligadura seja uma coisa um pouquinho mais expressiva. Então, por exemplo, aqui, olha só, vamos fazer de novo esse comecinho. Acabou a ligadura, respira. Agora aqui, começa uma ligadura nova. Começa uma ligadura nova. Eu acho interessante nessa peça, esse começo, fazer as respirações sempre, mesmo sem a vírgula. Com ou sem vírgula não há diferença. Não há diferença. Essa vírgula é uma anotação de professor. O professor vai lá e põe uma vírgula. O editor foi lá e pôs uma vírgula. Não precisa da vírgula. Terminando a ligadura, você pode respirar. Entendeu? Agora, o que eu estava dizendo? A gente não precisa respirar tanto assim. Às vezes, simplesmente você começa uma frase com uma ênfase maior. E não necessariamente você tem que respirar. O que a gente chama de ligaduras de respiração ou ligaduras de frase, não é? A frase termina, você continua, mas isso vem muito já da interpretação, tá bem? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou falando que a gente tem que ser muito fiel à partitura, e tem que ser, a gente também pode tomar liberdade na partitura, dependendo da situação, que é isso que a gente está fazendo aqui. Vocês estão entendendo? Respira mais, não respira, faz ralentando, não faz, nem tudo está escrito. Então, olha, eu vou fazer isso aqui, inclusive, eu vou respirar fazendo esse começo bem a tempo, e vou respirar assim para vocês entenderem, ó. Perceberam? Eu fiz uma respiração assim e que até acentuei a nota, de tanto que eu fiquei assim, como é que eu vou dizer, ansiosa para fazer aquela respiração. Agora eu vou respirar com calma, eu vou segurar um pouquinho, vocês vão ver a diferença. Aí eu vou seguir. Entenderam? Roberta quer saber como é o sinal de pedal na partitura. Às vezes vem escrito pedal, vem escrito P-E-D, uma abreviatura, embaixo da nota que ele quer pedalizar. E às vezes vem uma florzinha, assim, uma estrelinha, que significa para você tirar o pedal. Mas essas sinalizações, elas não são eficientes, tá? Para você usar um bom pedal. Deixa eu ver, alguém está falando aqui? Espera aí. Bom, passou. Olha só, vamos seguir. Depois dessa introdução toda, que vocês já sabem, eu já toquei, vocês já entenderam, a gente pode respirar mais, respirar menos, usar esse começo de respiração, essas ligaduras, começo de respiração não, começo de ligaduras para dar uma ênfase maior, né, musical. Depois vamos seguir ali, olha só, à esquerda. A esquerda atrás. Essas notas brancas, olha só. Lembra que eu falei do 6/8, quando você tem uma nota branca valendo os 6 tempos? Essa daqui. Uma mínima. Não confundam essa mínima com 3 tempos, que não é 3 tempos. São 2 tempos, não são 3 tempos. Então, é uma mínima pontuada que vale
as 6 colcheias, tá? Então é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Essa nota sendo branca, sendo uma mínima, o que que acontece? Significa que vocês vão ter que segurar essa nota. Travou? Ó. Eliane, Alda, nesta última nota dos acordes com 3 pontinhos, tem que segurar? Sim, porque você tem que segurar aquelas 3 colcheias que ele vale, né? O tempo dele todo. Ó. Você tem que sustentar a nota, não tem pausa, não tem nada. Ela fica sustentada o tempo todo, o tempo que ela vale, entendeu? Então vamos lá, vamos voltar. Como vocês têm aqui mínima pontuada, essa mínima, ela vale a duração do compasso todo. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Não vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E agora, em seguida, 1. Ou seja, você continua com aquelas colcheias, mas você tem que segurar essa nota, que é a mínima pontuada. Ela tem que ficar presa, então não pode soltar, ó. Entenderam? Sustenta e depois ré, ré, ré. Esse ré também pontuado tem que sustentar até acabar o compasso. Depois aparece uma clave de sol na mão esquerda e vem aqui. Bom, vamos fazer então dessa parte, desse trechinho aqui. Ó, apareceu. Apareceu aquela apogiatura que eu falei pra vocês, que é aquela notinha miudinha, não é? Essa daqui, ó. Ó. Apareceu essa notinha, então, trum, bem rápido. Aliás, ela aparece lá no começo e eu esqueci de falar sobre ela. Então, vou voltar, ó. Aqui. Lembra que eu falei? Bem rápida. Ó, aqui tem de novo a apogiatura. Dó sustenido com sforzato. De novo a vírgula. Vira esse finalzinho que eu falei que tem o staccato com pontinho, staccato com ligadura. Eliane, deixa eu ver. Sim, Márcia. Não, Marciema Brito. Dentro da mínima tem 6/3 de tempo. Tem as 6 figuras, né? Tem as 6 figuras. As 6 colcheias, é isso. Dentro daquela mínima pontuada. Olha, a Rosiane fez uma boa pergunta. A apogiatura, a gente dá valor da nota anterior ou da nota real? Não, você pode... Essa apogiatura ela é tão rápida, por isso que ela é chamada de apogiatura breve, porque ela é breve, ela é rápida. Então...
Olha, se eu não fizesse, seria... Fazendo. Praticamente ela sai junto da nota. Você não precisa roubar tempo da nota anterior, não. Porque às vezes precisa. Dependendo do ornamento, você precisa tirar tempo da nota anterior. Mas no caso aqui, não. Ó. Tá vendo? Si, ré, mi, ré. Si, ré, mi, ré. Si, ré, fá, mi, ré. É bem juntinho, bem curtinha. Agora, esse outro aqui... Começa ele um pouquinho antes. Começa o Lá, Si um pouquinho antes para o Dó chegar junto. Entenderam? Aí o Dó chega junto. Então ela é bem rápida também. E o Dó fica em cima do tempo. Eliette, você não tem apogiatura no Mi, você não tem um Fázinho pequenininho ali? No quarto compasso, Si, Ré, Fá, Mi, Ré. Si, Ré, Fá, Mi, Ré. Tem que ter. Toque, portato, staccato com ligadura. Marta, na mão esquerda o acorde Fá, Dó, que deve ser segurado, sim, ele deve ser mais forte e o Ré mais levinho? Olha, não, ele não precisa ser mais forte não, porque ele já é mais apoiado, inclusive porque ele vai ficar ali sendo sustentado, não é? Então... Não, você pode apoiar, né? Você não vai fazer o Ré mais forte que ele, você não vai fazer. Tá vendo? Você não vai fazer, você vai fazer. Bom, delicado. Viu, Marta? A gente, na verdade, tem que ter um entendimento da boa música. A gente tem que tocar, pensar, escutar, não é? Para ver o que precisa ser, o que precisa aparecer mais, o que não precisa. É bonitinho esse... Ele tem que aparecer, ele não pode ficar sumido. Tá vendo? Ele funciona... A gente ouve tudo, a gente ouve esse acorde, não é? Depois esse, e ouve Ré, 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 e ouve a direita. Lá, Dó, Mi, Ré, Si, Ré, Dó, Ré, Lá, Dó, Fá, Mi, Ré, Si. Agora aqui, marca essa esquerda, Si, 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 Lá, Sol, Fá. Marca bem essa esquerda. Inclusive, aqui na minha partitura está escrito marcato. Está escrito marcato na partitura de vocês? Tá? Aqui em cima da mão esquerda. Dó sustenido com sforzato, depois... Agora aqui, a gente dá uma seguradinha para não começar, assim, de repente, no tema de novo. Pode dar uma seguradinha, tá bom? Eu vou tocar a peça toda com ritornello. Vocês estão me pedindo, eu vou tocar, vocês vão entender, tá bom? Ó, vou tocar agora. Ela tem uma repetição aqui no começo, depois não tem mais. Aí segue até acabar, tá bom? Eu vou fazer.
Pronto, termina num pianíssimo. Entenderam? Vocês viram que esse tan, 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 desde o começo, pam, 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 tan, 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 tan. Keila, nessa parte que modula e a clave de Fá aparece, na parte de segurar a mão. Mesmo sem estar escrito, continua Fá sustenido. Sim, sim. Continua Fá sustenido. Como a peça tem, aliás, eu não falei sobre isso, né? Está escrito em Sol maior, tem um Fá sustenido no início da armadura. Então, todos os Fás são sustenidos o tempo todo, a não ser que apareça um B quadro, tá? Que eu acho que não tem. Não tem nenhum Fá B quadro nunca. Então, o Fá é sustenido, a peça é em Sol maior, tá? O Willi está dizendo que ele ouviu uma gravação que não tem essa apogiatura no compasso 3. Essa apogiatura talvez seja do editor, do Souza Lima. Pois é, gente, vocês entenderam? E olha, a pastoral, esse nome pastoral é dado para peças que lembram melodias do campo, de pastores. Isso é uma coisa assim bem, bem antiga mesmo. E geralmente eles são em compasso composto, geralmente são em compasso 6/8. Então, olha só, o Burgmüller aqui, ele está ensinando para vocês que uma pastoral sempre vem nesse compasso composto. Então, quando ele põe esse título, pastoral, ele já usa o compasso composto. É linda mesmo. Vocês viram como a gente começa a trabalhar assim, pega um pedacinho, pega outro, toca a direita, toca a esquerda, e de repente a gente começa a ouvir coisas que a gente não ouvia, não é? Esse tan, 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 não é? Então a gente começa a ouvir trechos que a gente não ouvia antes, porque a gente fez esse trabalho, assim, de certa forma, como é que eu vou dizer assim, desmontar a peça toda, não é? Toca daqui, toca dali, toca a mão direita, toca a esquerda, e a gente acaba entendendo como que a peça funciona. Aí a gente tem uma possibilidade de interpretação bem mais interessante. E com essas discussões aqui sobre edições, então fica mais interessante ainda, não é? A gente pode pegar ideias de uma edição e fazer. Gente, então, olha, se vocês quiserem, vocês podem gravar de acordo com a edição que vocês tiverem, tá? Eu não vou dizer que vocês não fizeram o que tem na minha edição, porque eu já sei que vocês têm edições diferentes, não tem problema. Isso não tem problema. Vocês estão discutindo ainda sobre o que tem e o que não tem. A turma é muito animada. Nossa, eu estou impressionada. Estou muito impressionada com essa turma. É uma troca de conhecimento absurda. Troca de conhecimento absurda. Gente, olha só. Eu vou terminando por aqui. Então, eu vou aguardar. Veja só. Esse desafio Burgmüller é justamente para que a gente trabalhe esse livro, que é um livro muito rico de informações. Ele é tão rico que ele está dando aqui. A gente fica quase uma hora discutindo, aliás, 2 horas, né? Porque já discutimos um pouco de tarde, né? Já conversamos muito. E agora mais ainda, não é? Porque a gente está fazendo assim, uma análise, né, sobre a obra, sobre a interpretação, e todo mundo tá participando. Muito legal isso. Então, olha, eu vou aguardar vocês com os vídeos, tá? Com a interpretação de cada um. Porque, olha, o que acontece? Quando a gente senta e toca, é a nossa interpretação, é a nossa visão da obra. Então, isso é muito rico, porque dois pianistas não vão tocar igual, vão tocar diferentes, porque cada um vai ter uma visão. Então, é isso que é bom, isso que é muito rico. Então, gente, amanhã a gente continua,
Amanhã vamos fazer a número 4, tá? E a gente vai fazer a live às 17 horas, ficou melhor, né? Para mim ficou melhor às 17 horas. E a gente faz essa primeira live trabalhando as coisas todas que estão aqui. E depois a gente volta às 17 horas, às 19, para arrematar, tá bom? E vocês vão estudando, vão postando, postem no grupo do... Quem for Piano Pro, pode postar no grupo na comunidade do Facebook, do Piano Pro. Quem não for, está muito bem-vindo aqui na live, apareçam na live. Essa live é aberta para todos, Então, assim, eu fico muito feliz de ver que vocês estão aqui aproveitando e trocando ideia com outros alunos, e isso é muito bom e eu fico muito feliz. Então, eu quero que vocês continuem aparecendo por aqui, tá bom? Amanhã a gente, então, faz às 17 horas e às 19, e eu vou aguardar os vídeos de vocês. Tá bom? A gente vai continuar com esse desafio Burgmüller. Então, olha, um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau. E se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, faça seus comentários e se inscreva no meu canal. Até amanhã com outro vídeo.